muita alegria, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo número 24. Salmo de número 24. Vamos ler alguns versículos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos ao irmão Jair, pastor Sebastião, os irmãos que organizaram essa relembrança, da Reforma Protestante, no que diz respeito aos seus 5 pilares, ou as grandes doutrinas que emergiram como protesto. E aproveitando também, a partir de amanhã começamos a Semana Teológica na FEIX. Serão de segunda a sexta, serão palestras sobre o tema Reforma Protestante. Então os irmãos estão convidados para participarem. Será todos os dias à noite, a partir das 7h30. Palestras de segunda a sexta. No último dia teremos uma mesa redonda com 5 professores, 15 minutos de exposição e o restante de perguntas e um debate sobre as influências da Reforma Protestante no pentecostalismo e na igreja brasileira. Então eu convido os irmãos a participarem. Será muito bom. E nosso tema hoje é sobre o soli Deo Glória, ou seja, somente a Deus a glória, ou então somente a glória de Deus. A glória é somente para Deus. E como base para essa mensagem, eu gostaria que vocês me acompanhassem em Salmos, no número 24, versículo de 7 a 10. Diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se existe alguma, em nossos dias, se existe alguma apatia em relação às Escrituras, se existe em nossos dias algum sentimento que nós percebemos que ele tem tomado conta de nossas vidas, sentimento este que está ligado a perceber que as nossas práticas não correspondem às nossas pregações ou os nossos dizeres sobre a fé religiosa. Se existe algum tipo de fé estranha em nossos dias, e aí esse estranhamento é em relação ao discurso que nós sempre ouvimos sobre a fé, se existe tudo isso, em grande medida é porque nós, em algum momento do caminho, quanto igreja, nós deixamos em segundo, terceiro ou não, sem plano algum, a glória de Deus. A glória de Deus como centro, o alvo de nossa relação religiosa, o alvo de nossa fé, o alvo de nosso culto. Se existe em nossos dias algum tipo de erosão, desmoronamento veloz ou silencioso de nossa fé, de nossa espiritualidade, é em grande medida resultado de nosso problema com a glória de Deus.
O Senhor, o Rei da Glória, Ele tem propósitos inegociáveis. Ele tem e teve propósitos para a sua criação. A consequência de não fazer, não corresponder aos propósitos de Deus, são consequências que podem ser percebidas no dia a dia, nos problemas com relação à nossa própria existência. Não são comuns as perguntas que nós fazemos dentro dos corredores de nossas igrejas, quando nós dizemos: eu não sei o que está acontecendo mais, eu sinto que não é a mesma coisa, eu sinto que tem mudado muito. Não é frequente a pergunta do tipo: e aí, irmão, o culto foi bom? Esses tipos de questionamento são reflexos de um conceito equivocado sobre a glória de Deus. O culto não está para o seu julgamento, porque o culto não é para você, o culto não é para mim. Essa pergunta nunca deveria existir. O engraçado é que a gente não faz ela em público, mas quando acaba o momento solene da publicidade do culto, nós fazemos com frequências pelo WhatsApp, por pessoas que não vieram, e elas perguntam: o culto foi bom? A qualidade do culto está ligada a vários aspectos, dentre eles um excesso de emoção, um excesso de sentimentos que podem ser colhidos e pensados em qualquer outro lugar. O culto foi bom? O culto não foi bom? Quem pregou neste culto? O culto aconteceu. Nós precisamos qualificar o culto. É de quem esse culto? Existe um equívoco na proposta de culto. A quem merece essa pergunta? E a resposta é somente aquele alvo do culto. Eu não tenho como qualificar algo que não é para mim. Eu não tenho como medir algo que não é para mim, sobretudo em questões espirituais. Há um problema muito sério em nossos dias, em relação, não somente em relação às Escrituras, à graça e a Cristo, mas também em relação à glória de Deus. Os cultos no Antigo Testamento, os cultos na igreja, os cultos em Israel, eram extremamente voltados a Deus. Em Isaías, no capítulo 42, e no versículo 8, o Senhor, o Rei da Glória, nos diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O profeta Isaías, ainda no capítulo 45, dos versículos 5 a 7, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A revelação da divindade, o tanto que ela permite ser revelada, diz de um Deus soberano, um Deus supremo, que gotejou a nós aspectos seus. No Salmo 115, do versículo 1 a 3, nós temos assim o cântico:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Há um conceito muito poderoso nas Sagradas Escrituras sobre o aspecto da divindade, da soberania, portanto da glória de Deus. É impressionante como nós não levamos a sério o aspecto da alteridade entre nós e Deus. Parece que Deus é o meu irmão mais velho, parece que Deus é o sobrinho que eu tive dentro de casa. A Bíblia me mostra um Deus soberano, um Deus que tem propósitos definidos, um Deus que cria o mal e o bem, um Deus que faz as trevas e a paz, um Deus que estabelece culto para ser dado a Ele, um Deus que não está cultuando ninguém. Não me parece que existe na Bíblia espaço para uma manipulação de orações com este Deus. É frequente ouvirmos nas nossas orações que tremulam, trepidam com palavras baixas em relação ao Deus Altíssimo. Nós não sabemos nem como nos dirigir a essa divindade que não há outro fora dele. Nós não sabemos nem como nos comportar frente a ele. Ainda estamos apegados às velhas tradições, onde se acreditava que Deus está só na igreja ou no templo. Há muitos de nós que ainda são templários nesse conceito, templários. Adoram, amam o templo, as paredes. Daqui para fora não há Deus, só da porta para dentro que Deus existe. A Bíblia diz que Ele lá do céu contempla o que está na terra e embaixo da terra. Ele não está sentado aqui e morando aqui. Aqui não é um lugar de visitar Deus. Aqui é um lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus, para a glória do seu nome. Errar nesse passo é comprometer a nossa espiritualidade. Deus não dá sua glória a ninguém. O profeta Abacuque, quando é revelado a ele, e ele diz: o peso que eu vi, o peso que viu o profeta, quando Deus revela o seu juízo sobre Judá, quando Deus fala que escolheu os babilônicos para destruir Judá, o profeta começa a questionar: Senhor, tu escolheu o ímpio para fazer juízo aos justos? Deus não responde nada a Abacuque. Então a célebre frase que Paulo vai ressoar dizendo: o justo viverá da fé, soa por causa do silêncio de Deus. Deus não tem compromisso algum em estar respondendo aos mínimos questionamentos mimados dos seres humanos. Abacuque, então, no capítulo 3, uma linda canção, diz assim, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira lembra da misericórdia. O profeta se conformou com a determinação divina. Versículo 3: Deus veio de Temã e o santo do monte Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu de seu louvor. O Deus da Bíblia é um Deus que salva para a sua glória.
É um Deus que cria para a sua glória. É um Deus que abençoa para a sua glória. É um Deus que ira para a sua glória. É um Deus que perdoa para a sua glória. É o Deus da glória para a sua glória. Não para mim, não para você, é para Ele ser glorificado. Os anões espirituais que existem, Deus está do céu contemplando-os. Existem bebês de 50 anos espirituais que não sabem quem é o Deus da glória. Ainda estão numa fase de ananismo. Não querem crescer, não querem compreender o Deus da glória. É o tempo todo queixando-se do leitinho, querendo mamadeira o tempo todo, fazendo perguntas, me desculpe a expressão, mas perguntas que nenhuma criança é capaz de estar repetindo o tempo todo. Mas a incompetência espiritual dessa geração não se viu igual em outro lugar em relação ao Deus da glória. São anões, são bebezinhos. Por isso que tem muitos charlatões que arrastam multidões, porque as multidões são de crianças, pessoas sem a mínima instrução. E para piorar, não é porque não tem instrução somente, não tem instrução e não quer ter. Uma coisa é não ter instrução porque não tem quem instrua, outra coisa é ter quem instrua, mas eu não quero ser instruído, eu me recuso. Deus não é mandado por ninguém. O Deus da glória não aceita ser colocado no canto da parede. O Deus da Bíblia não aceita orações do tipo: ah, Deus, aqui sou eu, faz porque eu fiz. Você está equivocado, meu querido. Você está se referindo, porventura, ao Deus, ao Rei da glória. Ao chegar à presença do Rei da glória, nós deveríamos tremer e abaixar o rosto em humildade, em sinal de arrependimento e respeito, porque Ele é o Rei da glória. Eu sou salvo, você é salvo para a glória de Deus. Eu sou eleito, você é eleito para a glória de Deus. Ah, mas eu sou obreiro, você é obreiro para a glória de Deus. Tudo é para Ele, por Ele e para a glória dEle. Em João, capítulo 17, nós temos uma declaração de Jesus impressionante sobre a glória, a comunhão da Trindade e a glória. Jesus diz essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por Deus, único, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Pai glorifica o Filho, o Pai glorifica o Espírito, o Filho glorifica o Pai, o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. A Trindade pertence à glória, a Trindade pertence à glória. Ao Deus único e verdadeiro
é dono da glória, pertence à glória. Eles são o dono da glória. Jesus é glorificado pelo Pai, porque Ele glorifica o Pai. Ele diz que foi enviado à terra. Nós falamos, e com toda razão, que Ele foi enviado para morrer por nossos pecados, perfeito, mas para a glória de Deus Pai. Com toda certeza, Ele foi enviado para esmagar a cabeça da serpente, mas para a glória de Deus. Ele foi enviado para salvar os que se havia perdido, mas para a glória de Deus. Não porque você merece, não porque você é o queridinho do papai, não porque você é todo cheio de imperfeições. A criatura não está em pé de igualdade com o Criador. É preciso nós entendermos que existe uma imensa, uma abismal diferença entre vocês, eu e Deus. Nós e Deus. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos redimiu com o sangue de seu Filho Jesus nos amou antes de nós, mas nós não somos iguais. Nós não estamos assim, o cara lá de cima, Jesus, e aí como é que tá, meu chapa? Fazendo igrejas como se abrem empresas. Que geração é essa? Que geração que é essa que a cada dia, as últimas que eu fiquei sabendo, no Brasil a cada dia são 4 igrejas que se abrem, com os nomes mais mirabolantes possíveis. A quem vocês querem prestar um culto? A quem vieste buscar? Existe uma abismal diferença. Moisés foi ter com aquela sarça que ardia e não se consumia, e ele pensou que era algo comum no termo original, quando ele ouviu a voz: cuidado, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás, aí no original, é diferenciado, não é comum, ele é santo. Você não pode se chegar a Deus como se chega ao seu pai lá na sua casa. Você não pode se aproximar de Deus como se aproxima de um presidente da república. Não existe criação alguma que chegue aos pés do Criador. Não existe criatura alguma que chegue aos pés da glória do Criador. O que você sabe sobre Ele é uma gota que Ele permitiu. Ele é insondável, é inefável. Ele nos criou para glorificarmos o seu nome. Seu serviço é para a glória de Deus. O teu namoro é para a glória de Deus, por incrível que pareça, né? Mas é para a glória de Deus. Teu casamento é para a glória de Deus. A tua profissão é para a glória de Deus, as tuas ações são para a glória de Deus, o que você fizer nessa vida, seja para a glória de Deus. Ele nos criou para a glória do seu nome. Eu sei que isso é bom de ouvir, mas nós temos um desafio a realizar, a vencer, que é a vida, que é o dia a dia.
Tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus, a exemplo de Jesus. João 7,18, Jesus buscou a glória do seu Pai em tudo o que fez. Mateus 5,16, Ele nos ensina a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Em João, no mesmo livro que estávamos lendo, no capítulo 5, versículo 44, Ele adverte: não buscar, aquele que não busca a glória de Deus não pode ter fé, é impossível agradar a Deus. João 14,13 disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Suportou o sofrimento até o último momento, porque Ele te ama, perfeito, mas para a glória do Pai. Para a glória do Pai. O Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos do mundo inteiro. Vocês e eu nem existíamos. Já havia uma determinação divina. Para quê? Para a sua glória. Para a sua glória. Ele morre para perdoar os nossos pecados, mas porque Ele quer, porque Ele deseja. Isaías 53, no último versículo: e Ele vê as obras de suas mãos e se agrada. Ele gostou. Ele não está perguntando se você quer ou não. Você quer que eu desça aí para morrer pela criação? Eu acho que eles... Olha, Adão e Eva, nossa, como eles são bonzinhos. A gente criou, ele precisa resolver esse problema, agora eles pecaram. Não, senhores. Deus não está no tempo. Deus não sofre espaço e tempo. Deus não está para investigação experimental. Deus não está para o conhecimento da criatura tanto quanto ela anseia. Ele determinou o quanto ela precisa conhecer. E a criação anseia, mas Deus não dá o quanto eles pedem. O quanto Ele quer dar, Ele dá. A Bíblia diz que a criação anseia. Anseia pelo quê? Pelo aquele grande dia. Mas Deus determinou tudo. Escreveu. Antes que o mundo fosse formado. Não existe Deus igual ao nosso Deus. Mesmo na sua ira, Deus, o propósito de Deus é fazer conhecida a riqueza da sua glória. O plano de Deus é encher toda a terra do conhecimento da sua glória. Conforme Romanos 11:36, todas as coisas vão colaborar para a glória de Deus. Não há nada que aconteça que não esteja no plano do conhecimento de Deus. A nossa arrogância, Deus pode desconsiderar se quiser, ou pode considerar como Ele quiser. Temei a Deus, diz Paulo, considerai, pois, a justiça e a bondade de Deus. Bondade para aqueles que são perdoados, justiça e severidade para aqueles que caíram. Considerem esses lados. Paulo está instruindo os novos crentes, dizendo: não é porque vocês estão salvos pela graça que podem agora sair pecando como quiserem. Cuidado com o exemplo de Israel, ele diz. Israel, povo eleito, mas olha o final.
Se a árvore fizeram isso, que dirá os ramos? Que dirá a vocês? Cuidado! Êxodo capítulo 12, versículo 24 ao 27 nos diz: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É um estatuto perpétuo. Todas as vezes, ao 14 do mês, primeiro mês, vocês vão lembrar disso, porque foi eu quem fiz. Lembrando do momento em que Moisés, mas como eu vou chegar a Faraó para pedir para libertar? Ele diz: fala para Faraó que o Eu Sou te enviou. Eu sou, ou seja, único. O único, não há outro. O soberano, o santo, o grande, aquele que sempre foi, aquele que é e sempre será. Eu ordeno. E aí tira o povo. E quando tira o povo, estabelece um ritual, um culto. Vocês vão falar de geração a geração, porque é para a glória do meu nome, não para vocês. Eu não tirei que vocês são bonzinhos. Eu não tirei porque eu tenho um problema na terra, eu preciso glorificar o meu nome. E eu uso quem eu quero para glorificar o meu nome. Ora, Deus escolheu Ciro persa para quê? Para a glória do seu nome. Isaías diz: escolhi Ciro meu servo, para a glória do seu nome. Então, estabelece um culto. E a preocupação de Deus com a família. Quando seus filhos perguntarem: que culto é este? Porque eles não vão saber, eles vão nascer depois, né? Mas eu tenho preocupação com gerações e gerações para a glória do meu nome. Eu quero que todos me glorifiquem. Então vocês vão explicar a história, porque eles vão querer saber que culto é este. E os nossos filhos, será que eles perguntam: que culto é este que nós estamos dando? De novo para a igreja? Eu não suporto mais ir para a igreja, pai. Não, eu tenho que ir, porque senão eu sou obreiro. Se eu não for, eu vou. Não, eu tenho que ir por causa do cargo. Não, filho, mais uma vez, mas olha, é rapidinho lá, acaba rápido, o negócio é vapt-vupt. Tem um negócio bom lá hoje, lá vai acontecer uma pipoca, um negócio bacana. Hoje é a campanha, né? Passei hoje de manhã ali, aí tá lá, 3 meses de alguma coisa do tipo jato, sabe, do micro-ondas, assim. 3 meses do Deus já, do agora e pronto. Com aquela faixa assim, verde fosforescente e um vermelho, para te chamar a atenção, para fazer parte daquela coisa toda. E onde você passa por Cuiabá e Várzea Grande, é uns convites, é um troca de propaganda em torno de um Deus que eu não encontro na Bíblia. E aí, se os meus filhos, os nossos filhos perguntam: pai, que culto é este que o Senhor dá? O que você tem a dizer? Ah, é um culto a Deus. Qual Deus, pai? O Deus da Bíblia? Vamos ler, ver se encontra alguma coisa na Bíblia que corresponda ao comportamento em relação ao culto. A Bíblia diz que aqueles que esperam Jesus, um aspecto
daqueles que esperam Cristo estão como a mulher que está esperando o marido voltar. Então ela fica ansiosa, olhando pela porta, preparando para que ele chegue. Será que o nosso tipo de culto o nosso comportamento de culto é correspondente ao Deus da Bíblia? Corresponde ao Deus da Bíblia. Se ele fosse visível, teríamos o mesmo comportamento? Somente pela fé podemos aproximar-se dele, mas ele existe. E ele não está preocupado se você só crê se ver ou não. Ele não tem preocupação com isso, já está determinado a maneira de se relacionar com ele. Ele não vai mudar porque você é um queridinho, uma queridinha que só aceita se relacionar dessa maneira. Meu querido, o Rei da Glória precisa ser glorificado, queira você ou não. Quem dá as regras de culto não somos nós, é Ele. Pobreza em relação a Deus e sua divindade, sua alteridade, faz com que sua glória perca sentido. Nossos cultos são normalmente voltados para nós mesmos. Pedimos a Deus que nos dê um culto. Olha a nossa oração: Senhor, nos dê um culto maravilhoso essa noite. Meu Deus, nos dê que esse culto seja um negócio bacana, fogo para nós sair daqui voando. Ei, aonde que esse trem descarrilhou? Perderam o sentido da coisa? Quem dá culto somos nós, querido. Senhor, se sinta agradecido, Senhor, por o meu culto. Meu Deus, eu vim aqui entregar um culto a Ti. Eu sei que não tenho muito a dar, mas eu vim entregar um culto a Ti. Sinta-se agradecido por este culto, ó Deus. Vamos à igreja por sentimentos mais sociais que espirituais. Nossas reuniões são recheadas de atrações para nós mesmos. Nossas mensagens são resultados de uma teologia esquizofrênica, mutilada, remendada a nosso modo. A minha igreja vai esvaziar. Eu vou chamar o Eduardo porque ele sabe falar. Vou criar uma campanha aqui de movimentação para chamar o povo e render dinheiro. Meu Deus, não está nesse negócio. O problema é seu. Faz se você quiser, mas o Rei da Glória não está nesse negócio. Medir, isso é inaceitável no cristianismo. Medir qualidade espiritual pelo resultado de construção, resultado de oferta. Na minha igreja está rendendo, quando eu entrei dava 12 mil, agora está dando 20 mil. O Rei da Glória está longe, longe. Primeiro, você não é dono da igreja. A igreja não é sua. A igreja é do Deus da glória. A igreja do Deus da glória. Você deveria ter temor para quando fosse chamado para cooperar na igreja. O que dirá ser pastor numa igreja de Deus? Deveríamos andar de cabeça chorando, olhos lacrimejando o tempo todo. Sabe por quê? Por causa do peso da responsabilidade. Elaboramos mensagens mutiladas, colamos pedaço de texto no outro texto, fazemos uma salada. Para quê? Para agradar a plateia. Meu querido, pregue para a glória de Deus. Venha para a igreja para adorar a Deus.
Ah, não, por favor, adore o nome do Senhor. Sai fora desse negócio. Nesse tempo de atomização humana, criamos cada um de nós o nosso próprio Deus. Gravamos nele, como quem grava em um gravadorzinho de brinquedo. Nós gravamos nele nossas mensagens de solidariedade, de resolução de nossos problemas egoístas, exclusivistas. Os nossos cultos são como se fossem amuletos. Se eu faltar um dia do meu culto, eu não vou receber o carro que eu pedi, que eu fiz propósito, que eu dei tanto para não sei o quê, eu dei tanto para isso, dei tanto para aquilo. Você está numa esquizofrenia teológica, saia disso. A maneira como se relacionar com Deus já está dada. A maneira de se entender com Deus já foi dada. Eu tenho pena de quem muda essas coisas, de quem fica remendando. Nós amamos mais as tradições, nós amamos mais a coisa e a coisificação do que o Deus imortal, a sua palavra. Se as tradições, eu falo aqui para todas as igrejas, pelo YouTube, não estou falando só para a Assembleia de Deus não, eu falo para todos que estão aqui, são de outras igrejas. É possível, essas igrejas, principalmente as que estão aparecendo agora, eles vão e falam o que querem, as pessoas não consultam mais a Bíblia. O meu líder falou, eu vou atrás. Se ele entrar no poço, eu entro junto. Se ele for para o inferno, você vai também. É assim que funciona. Somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. Se todos forem para um canto e a Bíblia falar, vai por aqui, é por aqui que você tem que ir. Custe o teu sangue, mas é por lá que tem que ir. Esse Deus presta culto a nós. Esse Deus pós-moderno presta culto a nós. Ele carrega-nos em seu colo o tempo todo, nos mima, dá tudo o que nós pedimos, entende nossas birras, nossas deficiências em relação ao seu conhecimento. Criamos processos ritualísticos para a aquisição de supostas bênçãos e chamamos isso de campanha, uma espécie de sacrifício para que Deus atenda a nossas sinceras petições. O charlatanismo não tem limite em nossas crenças, banhadas por misticismo e uma série de elementos oriundos de práticas religiosas profanas. Na Idade Média tinha especialista em expulsar demônio, chamados de exorcistas. Os hospitaleiros para fazer cura. Departamentalização da operação divina. Aí a gente fala que é da Idade Média e Idade das Trevas. E agora é o quê? Se lá é e agora? Quando eu ouço alguém dizer, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Então, irmão, vem de São Paulo? Sim, vem de São Paulo. Irmão, vai pregar hoje à noite? Não, você vai pregar, eu vou pregar e tal. E como é que é, irmão? Eu sou especialista em interpretar e profetizar. Essa é a minha especialização. E o culto vai ser uma bênção hoje? Vai ser. Deus tem coisa boa hoje, pode vir, que Deus tem coisa boa. Que culto é este? Até quando nós vamos nos enganar a nós mesmos? Sabe por que essa angústia em crente? Sabe por que essas muitas depressões? Nem tudo, mas muitas, é em função do abandono do real culto ao Senhor.
um distanciamento da verdadeira glória de Deus e buscando a glória do próprio homem. Eu vou lá, sabe por quê? Porque eu gosto. Alguém me ligou de Minas Gerais e falou assim: eu vou naquela igreja X, não vou falar o nome, claro, porque lá o culto começa com um batidão, pulando, todo mundo pulando, bora, pula, desliga a luz e vamos, bora. Eu saio suado, animado, eu gosto desse negócio. Igrejas estão abarrotadas, sabe por quê? Porque estão fazendo o que os mimadinhos querem, os bebezinhos, egoístas, cheios de pecados que não querem se libertar de modo nenhum. Mas somente a Deus a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti a glória. A Ti pertence a glória. Um relacionamento maduro com Deus promove crescimento verdadeiro na igreja. Uma igreja mimada só tem briga, só tem problemas, mas uma igreja sadia, que cresce adorando o verdadeiro Deus da glória, é uma igreja abençoada pelo Deus da glória. O cristianismo cultural força a porta e entra, estabelece os planos e os raios de ações, põe a Bíblia como um amuleto, objeto da sorte, não nos convida a lê-la, mas apenas a portá-la. Temos aplicativos, temos sites, temos software de Bíblia, temos os mais elevados mecanismos de busca. Não precisamos mais ler a Bíblia toda. Você clica e aparece. O cristianismo cultural força. A Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser uma espécie de amuleto. Pé de coelho, trevo de 4 folhas, Bíblia sagrada, pó não sei de quê, rabo não sei de quê, vale tudo para espantar o mau agouro. Bíblia aberta no Salmo 91 na estante. Tudo para nos afastar do real propósito. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus disse ao profeta Oséias: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Olha a palavra de Deus. Eu não conhecia. Bem, quem não conhece vem para cá. Quem conhece vem para cá. Vocês não conheciam? Então vou perdoar vocês. Porque eu não posso julgar quem não conhece. O meu povo pereceu porque faltou conhecimento. O Deus da glória diz: eu não estou nem aí para vocês. Eu já dei o caminho. Sigam e viverá. Obedeçam a palavra e serão felizes. Não obedeçam e está dado juízo. Não tem remédio, não tem ficar embromando ninguém. Está dado. O reino de Deus ficou para uma outra era. Qual é o nosso objetivo aqui na terra? Glorificar a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Nas boas ações que eu faço, porque sou salvo. E quando faço isso, eu realizo as obras do reino de Deus. Mas o que acontece? Na prática, é que a gente só quer Deus, mas não quer realizar as obras de Deus. Não queremos fazer nada. Nós não queremos, nossos planos, quando fala de ações sociais, a gente politiza. Não, isso é socialismo, isso é social-democracia, isso é ideologia, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Nós estamos nos especializando em agradar pessoas, no sentido de discurso. As pessoas vêm para as igrejas, que estão localizadas em pontos estratégicos, como as empresas. E quando entra o cliente, um cutuca o outro: é agora,
prepara aquela. E solta aquela. Deus te chamou. Você vale mais que um diamante. O teu problema não é nada para Deus. Ele vai resolver tudo. Ele vai resolver todo as doenças ele vai curar. Você pode vir aqui que ele vai resolver. Olha, não precisa de sair de nada. Vem como está. Você pode. Olha, Deus desceu do céu aqui nessa noite, está aqui sentado entre nós e está com uma lista só esperando para você falar, para ele anotar lá, para depois resolver lá em cima com os anjos lá. E pode vir. E amanhã nós temos o sal. Amanhã nós temos, depois da manhã tem o óleo, tem a água, tem o véu, tem não sei o que. Aqui nós tem tudo para você resolver os seus problemas. Agora fala bem assim: pois é, mas hoje eu não tenho onde dormir. Você tem como pagar um hotel para mim? Opa, sangue de Jesus tem poder. Vamos fazer uma oração aqui forte. Vamos fazer uma oração forte aqui agora, uma oração pesada, forte. Porque a gente não dá nada, a gente só entra, só recebe. E Jesus esteve entre os pobres mendigos, ricos esfarrapados, mulheres da vida, andando no meio de todo mundo, abençoando o povo, fazendo as obras de Deus para glorificar a Deus. Quando aparece aquele indivíduo que caiu no meio do caminho, a maioria age como sacerdote levita. Nossos projetos refletem o tamanho do Deus que nós acreditamos. Quais são os seus planos para o futuro? Gostaria de ser um empresário, quero ser um advogado, um médico, para ganhar dinheiro, morar não sei aonde, eu quero fazer isso, aquilo, e aí eu vou dar minha oferta para alguém, mas não quero saber desse alguém, eu quero fazer os planos. Jesus esteve na terra para agradar o Deus da glória. Nós precisamos agir para agradar o Deus da glória. A minha ação não tem que ser politizada, ideologizada com nada. Acontece que eu não posso mais amar essa vida do que amar o Deus da glória. Ele ficou, o reino de Deus e suas obras ficaram para uma outra era. Não suportamos dividir, não suportamos dividir nada. Nossos louvores expressam o nosso egoísmo excêntrico. Deus vai te colocar num campo de força, ninguém vai te tocar, ninguém vai parar na tua frente, os seus inimigos vão estar numa plateia e você no palco, e não sei mais o que, você é diamante, você é a pérola, você e você. Para quem é estes louvores? Para que gastar dinheiro com esse negócio? Para agradar os homens. E o pior de tudo, que quando a gente faz festa, a gente chama justamente esses que nós criticamos. Sabe por quê? Que eu já ouvi várias vezes. Porque a gente gastou muito dinheiro. Se a gente trazer pessoa que vai dar uma palavra qualquer, a gente não tem o retorno. Que culto é este? Que vergonha! Fazer uma festividade na igreja, dá nome de culto, mas tudo orquestrado em torno do dinheiro. Será que o Deus da glória se agrada disso? Será? Reafirmamos que, como a salvação é de Deus, realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, devemos glorificá-lo sempre, devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossas pregações.
ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Eu nego, e nós devemos negar, que existe um culto onde a pregação é para autoestimar o indivíduo, é para levantar o ego, é para levantar o que veio aqui, querendo desistir da empresa, acabar com os negócios negativos. O culto é para Deus. O culto é para glorificar a Deus. O culto é um culto reflexivo. O culto é um lugar de adorar a Deus, somente a Ele. Quantas reuniões são chamadas de culto? Cheio de aviso, vai ter farofa amanhã, vai ter frango amanhã, vai ter não sei o que depois, caminhada para Cristo, caminhada não sei para onde, vai ter culto não sei que dia, vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, canta, vai e volta, falta 10 segundos, dá uma palavrinha por favor. Aí vem falar que isso é culto. Isso é uma vergonha. É tanta coisa, e o mais essencial se falta: a serenidade diante do Deus da glória, a seriedade com o Deus da glória, que não está nem aí para o teu dinheiro, que está pouco se importando com as tuas vestes. Se você veio para uma passarela, veio para um desfile de moda, longe disso Deus está. Não, Ele está. Samuel, calma lá Samuel, você vê a aparência, mas é o som dos corações. Eu quero ver se tem culto. Eu quero ver se tem culto. Aí tem aquela irmã, aquele irmão que não tem expressão nenhuma social, expressão política alguma, não tem nenhum emprego importante, ninguém nem enxerga ela, mas Deus está recebendo o culto, e Deus vai recebendo o culto, vai recebendo o culto, vai recebendo o culto, enquanto eu vem para a igreja com o telefone já na cabeça. Peraí pastor, estou chegando aí. E a Bíblia cai para trás e vai, enrola e puxa, enrola tudo, e chega aqui na igreja, é papelada voando, vai não sei para onde, para cá. Ele chegou no emprego. Não para aí. Eu vou ler um versículo. Onde é que está Malaquias? Malacia, não sei, melancia. É o seguinte, irmão, vamos dar dinheiro porque o negócio vai acontecer. Você está o quê? Subestimando a capacidade espiritual da igreja? Não se preparou para dar uma palavra para a noiva? Ainda fala que acredita nessas coisas? E Deus deu uns para profeta, Ele que deu. Então fica tranquilo, Ele que deu. A igreja não vai ficar enganada. Ele vai mostrar. Ele está pedindo culto. O que Deus quer de nós? Culto. Ele quer sacrifício? Não, sacrifício não quiseste. Deus não quer sacrifício, Ele pede culto. Ele quer culto. Deus quer culto. Ele é o Deus da glória. Criaturas, cultuem a Deus. Se inclinem, abaixem as vossas cabeças perante o Deus. Ele é o Deus da glória, você não é nada. Ele é tudo, você não é nada. Ele é o Deus que fez todas as coisas, inclusive você. Você não tem autoridade alguma para mandar em Deus. Abaixe a cabeça e se submeta a Deus. Aleluias, glórias ao nome de Jesus.
Glórias ao nome de Jesus. Se viéssemos para a igreja com a vontade imensa de adorar a Deus, se viéssemos para, não precisa ser tão linda assim, se pode ser linda, mas se fosse uma taperinha, não tem problema. Se fosse um grande templo como o nosso, não tem problema. Não tem problema. Sabe qual é o problema? O teu coração. Se você entrasse aqui com o coração contrito e quebrantado, com sentimento de resignação, um sentimento de dependência do Criador, daquele que formou todas as coisas, um sentimento de pedir misericórdia a Deus, o nosso culto seria diferente. Deus se alegraria mais conosco. Mas sabe o que Ele está pedindo para nós? Convertei-vos dos vossos caminhos. É tempo de convertermos os nossos caminhos. Isso aqui não é enfeite não, adolescentes, jovens. Isso aqui é a palavra de Deus. Tem que ser lida e compreendida. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.